Tá cheio de vídeo na internet falando sobre rotina de abdômen agudo e quais são os seus tipos. Mas nessa aula eu vou mostrar as dicas que vão garantir a sua segurança e a do seu paciente. Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos falar do abdômen agudo e as dicas que vão salvar teu plantão, porque rotina de abdômen é só você seguir do serviço, certo? Mas tem várias coisas que vão te ajudar, é isso que eu quero trazer na aula, as dicas, os filigramas, algumas coisinhas, alguns detalhes que vão ajudar muito, tanto no diagnóstico quanto na condução. Vamos lá, nesse primeiro slide eu trouxe algumas queixas que são comuns, eu vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários, vamos discutir um pouquinho o assunto. Então a primeira, doutor, minha barriga está doendo há 15 dias. Será que é um paciente que te chama muita atenção essa queixa? Doutora, eu tenho dor nas costas, essa dor vem para frente, eu estou vomitando e tive febre. Vamos pensar nos diferenciais aí, galera. Doutora, minha barriga dói aqui embaixo. Pode ser apendicite? A outra, doutora, o meu pai não responde, ele está sem evacuar há 15 dias e agora a barriga dele começou a inchar e ele começou a vomitar. A última, doutor, eu vomitei sangue e agora a minha barriga está doendo demais. Bom, galera, essas são queixas frequentes no pronto-socorro. Estou tentando trazer ali o que o paciente traz de demanda para a gente, né? E o que eu quero que vocês façam são os diferenciais. Vamos estimular um raciocínio clínico para os diagnósticos diferenciais dentro da rotina do abdômen que nós vamos utilizar no pronto-socorro. Então, qual é a queixa do paciente? Obviamente, se eu estou falando de dor abdominal, de abdômen agudo, é uma dor abdominal que pode ser em cólica, em pontada, em aperto, em facada, ou uma dor que o paciente descreve como uma dor surda, uma dor constante ou uma dor intermitente. Ela pode ou não estar acompanhada de febre e é importante você saber se essa dor irradia ou se ela migra, né? São coisas distintas. Por exemplo, a dor da apendicite pode começar, né, periumbilical e migrar para a fossa ilíaca direita, e a dor da colicistite, por exemplo, ou de uma cólica biliar, que dói em quadrante superior direito, em hipocôndrio, e irradia para ombro ou para interescapular. Quais são os tipos de abdômen? Ainda voltando, né, nas queixas, eu tenho que descartar as queixas ginecológicas, alterações ginecológicas e as alterações de trato gênito-urinário. Quais são os tipos de abdômen agudo? Isso é clássico: obstrutivo, inflamatório, vascular, hemorrágico e perfurativo. Nós vamos fazer a diferenciação de cada um deles. Essa é a dica que eu quero deixar na aula. E quais são os mais comuns que eu garanto que vão chegar no seu plantão, lá no pronto-socorro? Eu destaquei a apendicite, o abdômen agudo não traumático mais comum, a colecistite, diverticulite, pancreatite e o abdômen obstrutivo. Todos são assuntos de aula aqui no canal. E eu quero deixar destacado a rotina, né? Qual é a rotina do abdômen agudo? Eu sempre peço para você checar a rotina do seu serviço, isso é fundamental, mas eu deixei uma rotina básica que a maior parte dos guidelines, das referências vão utilizar. Antes de tudo, que eu sempre brinco, né? Jejum até segunda ordem. Chegou com dor abdominal, o paciente está obrigatoriamente em jejum. O que nós vamos utilizar de exames? Um beta-HCG, se for uma mulher em idade fértil, né? Se for aplicável, cheque, só perguntar se ela tem atraso menstrual, se ela faz uso de método contraceptivo ou não, mas o beta, nesses casos, é obrigatório. O raio-x de abdômen, nós vamos discutir, ele faz parte da rotina básica de abdômen. Ah, mas e o ultrassom e a tomografia? Esses são exames complementares, né? Pensando principalmente no raio-x de abdômen, porque eu preciso fazer os diferenciais. E se você quer conferir imagens, né, de raio-x comuns de abdômen agudo, segue lá no Plantoneiro do Instagram, que eu deixei uma pastinha só com as imagens de raio-x de abdômen agudo. Voltando para os exames, hemograma, rotina de urina, ureia e creatinina, eu estou pensando tanto em avaliar função renal ali, né, a desidratação e a possibilidade de, caso seja necessário, eu tomografar com contraste. Amilase, bilirrubina, TGO e TGP, vamos fazer os exames de função e lesão hepáticas, né, e analisar os exames canaliculares.
eu não destaquei aqui, por exemplo, no meu serviço, lá onde eu e o Marcelo, onde a gente trabalha, a fosfatase e o gama-GT não fazem parte da rotina. São coletados em exame em pacientes que serão obrigatoriamente internados, mas você tem que checar a rotina do seu serviço. Se tiver disponível, eles vão te ajudar. A amilase, com certeza, vai fazer parte da maior parte das rotinas, né, de abdômen agudo, eletrólitos, e aí, caso seja da rotina, lactato e PCR, eles também são fundamentais. Você pode adicionar aqui ainda uma gasometria. E como eu já destaquei, os exames de imagem complementares, vai depender de cada caso, o ultrassom de abdômen, bom e barato, e a tomografia de abdômen. A maior parte das vezes nós vamos contrastar, tirando os casos de litíase, nefrolitíase, que eu já comentei lá no vídeo de cólica renal, que nós vamos fazer sem contraste, beleza? E o que você não pode não saber, o que eu quero destacar na aula, o exame físico, obviamente, é fundamental, mas o toque retal faz parte do exame físico, galera. Por exemplo, como é que você vai fazer diagnóstico de um abdômen obstrutivo e não vai fazer um toque retal? Essa é a primeira pergunta que o cirurgião vai te fazer. Na verdade, as duas perguntas que ele vai te fazer é se o paciente está em jejum e como é que está o toque retal. Então lembre-se, apesar de ser desconfortável para o paciente, muitas vezes tem o médico, né, o plantonista ali, o plantoneiro tem vergonha de fazer o exame. Toque retal faz parte da rotina do abdômen, beleza? E atente-se para os sinais, eu destaquei aqui, vocês, obviamente, isso fica claro, né? Alteração do nível de consciência, febre ou leucocitose, sinais de taquicardia ou taquipneia, sinais de irritação peritoneal, oligúria ou anúria. Esses sinais ou esses sintomas, muitas vezes, né, são importantíssimos. Eu tô pensando num abdômen complicado, estou pensando em sinais de CIR, sinais de sepse. Então, esses sinais são fundamentais quando você vai avaliar. Além isso vai fazer parte, né, de garantir a estabilidade hemodinâmica do paciente. E aí eu separei o paciente em bloco dos estáveis e dos instáveis. Por quê? O paciente que está estável, eu consigo conduzir com maior tranquilidade, né? Eu consigo solicitar exames com calma, fazer analgesia com calma. É diferente do paciente instável. O paciente instável ganhou sala de emergência, ganhou destro, eletro e vamos fazer protocolo de estabilização. O Marcelo já fez uma série de vídeos sobre instabilidade hemodinâmica. Aí nós vamos tratar o capítulo, né? Capítulo do choque, capítulo da sepse, né? Eu estou pensando aqui em tentar te alertar para essa diferença. O paciente da dor abdominal estável a gente conduz com maior tranquilidade. E aí, galera, eu fiz um slide que eu acho que é fundamental. Se você vai para o plantão com isso aqui na cabeça, a sua segurança está muito garantida e principalmente a segurança do seu paciente. Eu deixei aqui, ó, separado por blocos. Então, como é a foto do paciente? Como é que chega o paciente do abdômen inflamatório, por exemplo? Geralmente, né? Óbvio que nem doença não lê livro e o paciente não vem com isso sempre como regra, mas a apresentação do paciente costuma ser essa, o do inflamatório. O paciente tem febre e sinais de peritonite. O que eu vou fazer? Analgesia, solicitar exames. Obviamente, em todos aqui eu estou pensando primeiramente que o paciente está estável. Se estiver instável, a gente já falou que muda o capítulo do livro. Obstrutivo, como é que chega o paciente? Paciente distendido, com náusea e vômitos. Atente-se para a característica do vômito, se ele é fecaloide, se é um vômito bilioide, né? O paciente está constipado. Preciso perguntar sobre parada de eliminação de fezes e flatos. Como é que eu vou conduzir? Sonda nasogástrica aberta, antiemético e exames. Lembra, todos aqui ganharam, entre aspas, o exame de toque retal. Ele é fundamental. No perfurativo, o paciente está com dor intensa, você tem sinais de hipertimpanismo. Esse é um paciente que chega com muita dor no pronto-socorro. O que eu vou fazer? Analgesia, bomba de prótons, né? Inibidor de bomba de prótons, faz o omeprazol de ataque, 80 mg. Vamos estabilizar o paciente. Esse é um paciente que pode instabilizar mais fácil e solicitar raio-x e rotina de abdômen. No abdômen hemorrágico, sinais de choque. Como é que eu trato? Trato a instabilidade. Eu mudei o capítulo do livro. Vou fazer reposição volêmica, estabilizar e solicitar os exames da rotina. E o paciente do abdômen isquêmico, clássico, uma dor abdominal intensa com exame físico inocente. Ele é incompatível com aquela dor. O paciente não tem sinais de peritonite, geralmente. O que eu vou fazer?
analgesia e solicitar exames da rotina, certo? E quais as alterações esperadas lá no meu exame? Bom, pensando no paciente que está evoluindo, eu tenho primeiramente uma alcalose metabólica em fases iniciais e uma acidose em fases avançadas. Geralmente leucocitose com desvio, né? Geralmente, e hemoconcentração e aumento de escórias, pensando na desidratação do paciente e atentar para hipocalemia. Todos esses são sinais que vão indicar, né, que o paciente não está evoluindo bem, que é um quadro de abdômen agudo que eu vou precisar investigar e na maioria das vezes internar. Abdômen agudo é um paciente, né, uma queixa que vai ter um desfecho provavelmente cirúrgico. Quais alterações eu vou encontrar lá no raio-x? Lembra, galera, eu vou deixar lá no Instagram, no Plantoneiro, várias imagens de exemplo para vocês. Mas os mais clássicos, sinal de empilhamento de moedas, de obstrução de delgado, sinal de grão de café na obstrução, no volvo de sigmoide, por exemplo, ou no disseco, distensão de alça periférica, pneumoperitônio ou sinal de chilaidite, que é clássico, e o desaparecimento da linha do psoas. Esse é um sinal muito antigo, né, utilizado pelos radiologistas, pelos cirurgiões. Antigamente se pedia, só tinha raio-x, né? Então o desaparecimento da linha do psoas, do sinal do psoas, isso me indica um abdômen agudo, tá? Fazendo um resumo agora, galera, se você for para o plantão com isso aqui na cabeça, você resolveu os seus problemas, você vai garantir a sua segurança e a do paciente. Paciente com dor abdominal, jejum até segunda ordem, como é que eu vou conduzir? Deixei aqui a sugestão da formulinha do Facina. Isso aqui eu estou pensando no paciente que está estável, eu garanti a estabilidade hemodinâmica e eu posso solicitar exames com tranquilidade. Faz lá o Buscopan, um sorinho de 100, Buscopan, uma ampola, uma pessoa, Profenide, associa o antiemético e deixa o tramal se necessário, tudo desde que não haja contraindicação ou alergia. Estabilizei, eletro e caso esse paciente esteja instável e vá para a sala de emergências, né? Analgesia e hidratação, inclusive no paciente estável você vai pedir o eletro e o destro, né? Você está pensando numa gama aí de dor abdominal, um monte de diagnóstico diferente. Analgesia e hidratação, e aí palpou e fez toque retal, obrigatório, palpar o paciente, fazer o toque retal. Pedir os exames de rotina, né, que a gente já discutiu, e aí vou solicitar imagem se necessário. Agora eu faço o diagnóstico e entro em contato com o cirurgião, garantir a segurança do paciente e pronto, o diagnóstico está feito. É isso, galera, a maior parte dos pacientes vão se enquadrar naquela foto do paciente que eu deixei no slide para vocês. O que eu quero trazer nesse vídeo são as dicas, né? Os detalhes de como é que você diferencia cada um dos tipos de abdômen, mas você, via de regra, vai cair no mesmo pacote ali de exames, né? A imagem pode mudar de um para o outro, mas se você for com esse quadro aqui na cabeça, você garante a tranquilidade do seu plantão e a segurança do seu paciente. Não deixe de conferir o Plantoneiro lá no Instagram. Valeu, moçada, um abraço.